Olá, meu caro concurseiro do Aprova Concursos. Chegou a sua hora, estava na hora, tanto tempo prometido, né? Do Ministério do Trabalho e do Emprego, o concurso para auditor fiscal do trabalho. E, se eu não me engano, isso era para ter uma quantidade maior de vagas. Graças a Deus de que você precisa de uma só. Isso é o que importa, né? Você não precisa de mais mais de uma vaga, né? Uma tá bom para você e você vai passar. Mas tem uma coisa, venha conosco. Venha aqui com a Aprova Concursos, né? Vá acompanhando aí e nós estamos aqui com certeza preparando você em língua portuguesa para que você se torne auditor fiscal do trabalho. Não se esqueça de que a prova dessa vez vai ser elaborada pelo CESP. Eu já dei aula em outros anos para auditor fiscal do trabalho, sempre foi a ISAF. Dessa vez temos o CESP. Não tem problema, porque em torno de 40% a 50% da prova da ESAF, mesmo sendo de múltipla escolha, ela é trabalhada em cima de aspectos linguísticos do texto, de aspectos semânticos, unindo a gramática, a questão da semântica. Então não tem problema. É isso que o CESP faz. Agora, só tem uma coisa. Requer uma atenção muito maior. Muito maior. E não se esqueça de que é uma prova que você não precisa gabaritar. Não precisa gabaritar, mas você precisa tirar uma média muito boa. Essa é a vantagem da prova do CESP, certo? E nós vamos aqui, vou levar você, né? E é lógico, eu vou fazer a minha parte, como eu tenho feito, tenho estudado, e você vai fazer a sua parte também, vai estudar para que você, dessa vez, fique por lá e vá realizar o seu sonho. Perfeito? Então nós vamos falar de língua portuguesa voltada para a prova do CESP, certo? E aí eu quero que você me acompanhe, por quê? Para quem não me conhece, eu sou o professor França, o Dilei França, tá? Então, não se esqueça de que eu não dou aula com macete, né? Porque eu sou estudioso da língua portuguesa e estudioso das provas. E eu sei que as provas do CESP, da ISAF, da Fundação hoje, não são provas para quem estuda com macete. E se macete desse certo, com certeza eu não teria emprego hoje, concorda comigo? Porque nós estudamos aqui até quantos anos estudando português, quantos anos nós estamos falando língua portuguesa e continuamos tendo que estudar português. É sinal de que alguma coisa está errada lá no passado. Nós vamos estudar português aqui dentro de uma sequência lógica. Vamos preparar o nosso cérebro para pensar a língua portuguesa. Talvez pela primeira vez você seja chamado a participar da aula. Eu não quero um aluno passivo. Todas as vezes nós fomos alunos passivos, o professor falava, dava fórmula, dava um macete e a gente achava que aprendia e está aí estudando hoje. Claro que no princípio aqui você pode padecer um pouco. Por quê? Eu vou mostrar para vocês que a lógica que há na matemática há também na língua portuguesa. Então, vejam só. Teacher, é verdade. Você vai ter que raciocinar, assim como você raciocina quando vai resolver uma questão de matemática. Nós vamos pegar uma linha de raciocínio, vamos fazer uma sequência lógica. E tudo aquilo que a gente for estudando daqui para frente será cobrado lá na frente também. Então, é importante que você me acompanhe. Eu dependo disso, eu vivo disso, só sei fazer isso porque estudo todos os dias, não sei fazer uma coisa, não posso perder meu emprego, então eu sou obrigado a fazer você acertar, a mostrar para você o que cai. Mas é lógico, faça a sua parte. Vem comigo aqui. Nós vamos começar hoje a nossa aula falando de quê? Falando de primeiro morfologia. Vamos fazer uma abertura da nossa aula falando de morfologia. A morfologia, tá? A morfologia é muito importante, você vai descobrir na sequência por quê. Mas o que é morfologia, teacher? A parte da morfologia que nós vamos estudar é o que diz respeito às classes gramaticais. Classes gramaticais. Eu pergunto a você, o que é uma classe gramatical? Daí você me responde que é um advérbio, teacher, é um advérbio. Advérbio, pronome substantivo, adjetivo, artigo, numeral, são classes gramaticais. E isso é muito importante. Então, vem aqui no quadro comigo. Olha só, nós temos uma classe gramatical que se chama substantivo. Por isso, eu vou colocar um chamado núcleo substantivo. Por que o núcleo substantivo? Vejam bem,
se você pegar a gramática, você vai reparar que a gramática fala de núcleo nominal. Núcleo nominal. Eu coloquei aqui para você núcleo substantivo. Por quê? Núcleo nominal vem de nome. E nome é tudo que não é verbo. Então, advérbio é nome, adjetivo é nome. Então, e por isso que eu coloco aqui núcleo substantivo. E por que núcleo? N de núcleo. Porque o substantivo ele funciona como um ímã. Ele atrai palavras para si. E olha só uma coisa. Uma das palavras que só se liga a substantivo é o artigo. O artigo. O artigo, o, a, os, as, uma, uns, umas, são os chamados artigos, o, a, os, as definidos. Umas, uns, umas, indefinidos. E eles só existem porque existe o substantivo. Se não existisse substantivo, gente, não existiria o artigo. E ainda há substantivos que nem querem saber do artigo. Então ele é um parasitão, entende? Porque ele só existe porque existe o substantivo. Então, artigo, e grave isso, só se liga a substantivo. Artigo só se liga a substantivo. Muito bem. Outra classe gramatical que só se liga a substantivo é o pronome. O pronome, gente, tem vida própria muitas vezes. Quer dizer, ele pode substituir um substantivo, certo? Mas nós vamos falar aqui do pronome que só se liga a substantivo. Pronome. Outra classe gramatical que só se liga a substantivo é o numeral. Numeral. O numeral também, às vezes, tem vida própria. Ele se liga a substantivo, certo? O numeral também tem vida própria, ele se liga a substantivo. Mas ele substitui o substantivo, mas nos interessa, neste momento, o numeral que se liga a substantivo. Outra classe gramatical que só se liga a substantivo é o adjetivo. O adjetivo, gente... Ah, mas fale o que é um substantivo. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres, às coisas, aos objetos, de modo geral, aos sentimentos. Ah, sentimentos também, tira por acaso. Saudade. O que é saudade? Saudade é um adjetivo. Não, né? Saudade é um substantivo. É o nome daquele sentimento que você tem, de lembrança de alguém. Tem gente que pensa que saudade é a ausência, é a falta de. Saudade não. É aquilo que a gente sente quando lembra de alguém. E faz muito tempo que a gente não vê. Esse sentimento tem o nome de saudade. Amor. Veja, sentimento também. Alegria é sentimento também. Paixão, sentimento também. Vejam. Então, o substantivo não dá só nome aos seres, João, José, Maria, carro, casa, né? Não dá só nome aos objetos, caneta, lápis, borracha, dá também nome aos sentimentos. Esse é o substantivo. Quando você quer dar um nome para alguma coisa, chamar alguma coisa pelo nome, esse é o substantivo. Tá? Então, e o adjetivo tem por função qualificar o substantivo. Então, o adjetivo é outra classe gramatical que não existe se não houver um substantivo. Assim como o artigo, o adjetivo não existe se não houver um substantivo, certo? Outra que não é classe gramatical, mas é uma expressão que assume o lugar de uma classe gramatical, é a chamada locução adjetiva. A locução adjetiva. A locução adjetiva é uma expressão que pode entrar no lugar do adjetivo. Então, antes de eu falar especificamente da locução adjetiva, quero chamar mais uma vez a atenção para vocês aqui. Artigo, pronome numeral, adjetivo e locução adjetiva são palavras ou expressões que só se ligam a substantivo. Só se ligam a substantivo, certo? Primeiro eu vou dar exemplo. Primeiro eu vou dar exemplo aqui. Dá uma olhadinha nesse negócio aqui, ó. Eu posso falar assim, ó. Os carros. Vejam. O substantivo. E aqui eu tenho o quê? O artigo ligado ao seu substantivo. E isso é muito importante observar, porque carros é um substantivo no masculino plural. Por isso que o artigo aqui está no masculino plural. Observe isso. Olha um outro exemplo aqui, ó. Que eu vou usar. Esses carros. Olha só.
Aqui eu tenho o substantivo carros, né? E ele está no masculino plural. E aqui eu tenho o seu pronome, ó, ligado a carros. Veja, no masculino plural. Eu tenho que observar isso, certo? Os carros, esses carros. Teacher, posso perguntar uma coisa? Eu não posso usar os dois ao mesmo tempo, ligados aos dois o quê? Ah, o artigo e o substantivo e o pronome? Não. Por quê, gente? É importante entender isso. Mesmo por causa da crase lá na frente. Vejam só uma coisa. O artigo e o pronome, eles são determinantes de substantivos. Por isso que eu uso um ou outro. Eu não posso falar esses carros. Ou eu falo os carros, ou eu falo esses carros. Não posso usar os dois, certo? Porque essas duas classes gramaticais são determinantes de substantivo. Perfeito? Muito bem. Vamos usar mais um exemplo aqui, ó. Agora eu posso, até vou usar duas coisas aqui com vocês. Esses dois carros. Olha, esses dois carros. O esse eu já sei, o pronome está ligado ao substantivo aqui, ó. E o dois, ó, o dois é o numeral, está ligado ao substantivo. E vejam, eu quero que vocês observem o seguinte, que todas as palavras que vão se ligando ao substantivo vão concordando com ele número e gênero. Carros aqui, masculino plural, os masculino plural, esses masculinos plural, dois masculino plural. Isso é a parte importante do entendimento. Tá? Muito bem, vamos colocar um adjetivo. Carros esportivos. Ó, carros esportivos. Vejam, aqui eu tenho o substantivo, aqui eu tenho o adjetivo ligado ao seu substantivo. Veja, o adjetivo também, ó, concordando em número e gênero. Por quê? Porque toda classe gramatical que se liga a um substantivo tem de concordar com ele em número e gênero. Então, eu já dei para vocês um resumo de 90% das regras de concordância nominal. Só variam as palavras que se ligam a substantivo. Artigo, pronome, numeral, adjetivo. Ah, mas ele falou da classe gramatical. Calma, calma. Falei que ia dar exemplo primeiro, depois ia falar, pô, tá apressado? Pô, passei perfume, tomei banho, tô cheirosinho aqui, ó. Passei até um negócio na boca, assim, que dá um ar mais interessante, né? Pra dar hora pra você e você reclamando aí. Acorda também, né? Fica dormindo na frente do computador aí. Então, tô perfumado, cheirosinho, tomado banho, meu. Pra dar uma aula legal, hein? Então vem comigo aqui. Olha aqui. Beleza, pessoal? Então vamos falar agora da locução adjetiva. Pelo nome locução adjetiva, locução é porque eu tenho mais de uma palavra. Adjetiva, porque ela vai substituir um adjetivo. Então vejam só, vou colocar aqui um exemplo para você. Vejam. A água do mar. Vejam que essa expressão do mar eu posso substituir por a água marinha. Vejam que marinha é um adjetivo, certo? E ela está aqui substituindo a expressão do mar. Vejam que na expressão do mar eu vou ter aqui uma preposição e aqui um substantivo. Isso quer dizer, para eu montar uma locução adjetiva, eu tenho que ter no mínimo uma preposição e um substantivo. Vejam que do mar equivale a marinha. Marinha é o adjetivo, então do mar é uma locução adjetiva. Por quê? Ela tem valor de adjetivo. Por quê? Ela está qualificando, está caracterizando o substantivo água. Então aqui eu tenho uma locução adjetiva de substantivo. E aqui eu tenho o quê? Um adjetivo. Então isso é a locução adjetiva. Ah, mas teacher, eu posso ver isso sempre? Bom, peraí, vamos conversar então primeiro. Veja só. Veja só uma coisa. Há um monte de exemplos que a gramática traz e que qualquer professor dá sobre locução adjetiva. Amor de mãe, amor materno. Amor de pai, amor paterno. E aí vai. Um monte de locuções adjetivas. Certo? Bom,
Ocorre que nos textos que são escolhidos, principalmente pelo CESP, a maioria das instituições fazem isso hoje, mas eu estou dizendo pelo CESP, que é quem vai elaborar a sua prova. A maioria dos textos escolhidos pelo CESP não são textos jornalísticos, são textos técnicos, textos escritos por filósofos, meteorologistas, por cientista político, por próprio político, que muitos mal sabem escrever, mal conhecem a lei, inclusive administrativo, né? Também médicos, né? Teólogos, quer dizer, há uma infinidade de pessoas hoje, de profissionais que escrevem textos, mas que não foram construídos para escrever o texto. Quem é construído para escrever o texto é o jornalista. O jornalista é aquele cara que ele escreve um texto fácil, todo mundo pode ler, todo mundo entende. Desde aquele cara que só sabe ler na vida, até aquele cara que tem formação em várias áreas profissionais. Certo? O jornalista escreve fácil. Então o que acontece? Ele é capaz disso, ele estudou para isso. O que acontece? Os textos técnicos não são textos de fácil entendimento, porque não são escritos por jornalistas. São escritos por profissionais de outras áreas. E como normalmente eles têm argumentações a fazer, eles fazem afirmativas e argumentam, muitas vezes eles introduzem essas argumentações, essas inserções no meio, muitas vezes, de propostas de discussão, o que torna um texto mais técnico e de maior dificuldade para a compreensão, certo? Então, o que acontece nesses textos? A locução adjetiva, aquelas que vêm em livros para você, nas gramáticas, não aparecem. Então, como que eu posso identificar uma locução adjetiva? Olha aqui comigo. Isso aqui ajuda bastante. Vejam. Marinha, do mar, equivale a marinha. Mas suponhamos que eu não soubesse o que é marinha, que é um adjetivo. Então, eu faço isso aqui, ó. O mar tem ou não tem água? O mar tem ou não tem água? Tem. Vejam que essa expressão do mar determina uma relação de posse com relação à marinha. A água. Se você não entender que do mar caracteriza a água, indica o tipo de água, então entenda que mar tem água. Portanto, eu tenho uma locução adjetiva. Outra coisa que eu posso fazer é o quê? Indicar ação. Por exemplo, olha aqui. A construção do engenheiro. Olha aí, a construção do engenheiro. Dá uma reparadinha aí. Olha o que está acontecendo. Construção é o substantivo, ó. Aqui está o seu artigo, ó. E aqui, o que eu tenho? Uma expressão que diz o tipo de quem é essa construção. O engenheiro tem construção. Mas vejam só, que o engenheiro constrói. O engenheiro constrói, indicação. Então, isso aqui é uma locução adjetiva, pessoal. Também ligada a um substantivo. Por quê? Artigo, pronome, numeral, adjetivo e locução adjetiva só se ligam a substantivo. Vejam, do engenheiro, locução adjetiva. Indica uma relação de ação. Se eu tiver dificuldade, então, mar, do mar, o mar tem água. Posse, locução adjetiva. A construção do engenheiro. O engenheiro constrói, indicação, locução adjetiva. Tá vendo? Não é uma coisa do outro mundo, mas eu preciso entender muito bem isso. Agora eu vou apagar o quadro, certo? Eu já pedi alguém para apagar o quadro assim mais delicado, porque eu sou meio bruto, né? Eu sou um homem, e o homem é assim, hoje meio bruto, né? O homem não pode ser assim. Por exemplo, o professor Cristiano vai dar aula para vocês, adivinha? Ele vai bem assim, gente. O apelido dele é que é bebê chorão. Vocês acreditam nisso? Que ele pegou uma gripezinha de nada. Ele já achou que era gripe A. Ficou 15 dias em casa, na cama. E as pessoas têm que cuidar dele. E ele, você está bem? Ele faz assim. E você não viu nada. Hoje eu vi, ele deu uma tosse, ele fez... ai, que dor. Professor Cristiano, que vai dar aula para vocês de trabalho. Vocês vão ver, vocês vão ter aula com ele. Logo, logo. Vamos voltar aqui, então, o que interessa que o quadro já está limpo, mais limpo do que isso, só 2 disso. Olha aqui.
essa frase. Aqueles dois alunos inteligentes, aqueles dois alunos inteligentes. Repare aí, qual é o substantivo? Qual é o substantivo, gente, daqui? Qual é? Alunos, teacher. Muito bem, alunos é o substantivo, certo? Aqueles, o que que é? É o pronome, ó, pronome demonstrativo, ó. Exatamente, está ligado a alunos. Dois, o que que é? Numeral, também está ligado a alunos. Por quê? Porque pronome, numeral só se liga a substantivo. Inteligente, o que que é? Adjetivo, ó, está ligado a substantivo. Para chamar a sua atenção para essa situação. Todas as palavras que se ligam a substantivo concordam com ele em número e gênero. Todas as palavras que se ligam a substantivos concordam com eles em número e gênero. Alunos é masculino. Então, plural. Aqueles masculino, plural. Dois masculino, plural. Inteligentes aqui também, no plural, no masculino. Certo? Concordando com o substantivo. Isso é muito importante, eu tenho que entender esse negócio. Por quê? O CESP tem mania de propor troca de palavras. E normalmente ele propõe para trocar substantivo. Mais ou menos assim. É possível substituir a palavra aluno na linha 2 do texto por alunos por aluno, sem provocar incorreção gramatical ou alteração de sentido. Vai provocar erro gramatical, porque se eu mudar essa palavra para aluno, aqui vai ter que ser aquele, aqui vai ter que ser aquele aluno, e aqui vai ter que ser inteligente. Se eu mudar aluno para alunas, aqui vai ser aquelas duas alunas inteligentes. Certo? Eu tenho que tomar cuidado. O CESP propõe troca. Muito comum na prova. Então, atentos a esse negócio. Olha aqui essa outra frase. As duas alunas do curso parecem bastante chateadas. Vejam só. Aquelas duas alunas do curso parecem chateadas. Qual é o substantivo aqui? Alunas, teacher, ó, feminino plural. Vejam, as, artigo. E artigo só se liga a substantivo, tem que concordar com ele em número e gênero. Duas, numeral, ó, ligado aqui ao substantivo, tem que concordar com ele em número e gênero. Agora, uma coisa aqui, ó. O que é o do curso, gente? Ó, está ligado a alunas do curso, ó. É uma locução adjetiva. Ah, mas eu não tenho um adjetivo aí. Tipo, esquece o adjetivo. Veja, o curso tem ou não tem alunas? Então, do curso tem, ó, indica posse, é uma locução adjetiva, é o tipo de aluna. E olha, chateadas, ó. Ligado a alunas. Certo? Então, adjetivo, ligado a alunas. Eu poderia falar as duas alunas do curso chateadas. Agora, repare uma coisa, toda frase está no plural. Não, teacher, não está, bastante está no singular. É verdade. Bastante está no singular. E por que bastante está no singular? Porque bastante está ligado a chateadas. E chateadas é o quê? É um adjetivo, gente, ó. É um adjetivo. Adjetivo não manda nada. As palavras que se ligam a substantivo são as palavras que variam. As palavras que ligam a adjetivo não variam, certo? Então, atento a esse negócio. Isso é para confirmar para você que todas as palavras que se ligam a substantivo têm de concordar com ele em número e gênero. Mas não é uma coisa do mundo assim também. Mas eu tenho que entender essa relação que ocorre entre as palavras na montagem, gente, de o quê? Na montagem de um período, na montagem de uma oração, na montagem de um texto. Veja só, o que eu falei até agora para vocês.
que nós temos aí algumas classes gramaticais. Normalmente, os gramáticos concordam com 9 classes gramaticais. E eu já falei para vocês aqui de quais? Das classes gramaticais. Primeiro, o substantivo, que é o cara. Mas o que tem que o substantivo é o cara, Tite? Porque o substantivo, ele atrai o pronome, o artigo, o pronome, o numeral, o adjetivo e a locução adjetiva. Tá? E o cara não é fraco, não. E, além do mais, essas palavras que ligam a ele, principalmente o artigo, o pronome, o numeral, o adjetivo, tem de concordar com ele ainda por cima. E nenhuma delas reclama, entende? Todas elas concordam bonitinho com ele. Todas elas concordam bonitinho com o substantivo. Então, vejam só uma coisa. O substantivo é o cara porque é ele quem determina o comportamento das palavras. É o substantivo que determina o comportamento das palavras de uma oração. Vocês viram aqui na frase, quando eu coloquei chateadas aqui, ó, é um adjetivo, bastante não variou, porque o adjetivo não manda nada, pessoal. Por isso que bastante não variou. Quem manda é o substantivo, é ele quem determina o comportamento das palavras de uma oração. Então é o seguinte, vem cá comigo. Olha aqui. Eu tenho que saber isso, por isso que o substantivo é o cara. Certo? Eu tenho que entender isso. Outra coisa, eu tenho que me preocupar com isso, por quê? Me preocupar não, eu tenho que dar maior atenção. O nosso estudo aqui não é para preocupar ninguém, mas é para chamar a sua atenção, para que você venha conosco. Vejam só, os substantivos, gente, eles determinam o comportamento dessas palavras. Então as palavras que se ligam a ele têm que concordar com ele em número e gênero. E o que o CESP faz? O CESP propõe a troca, muitas vezes, do substantivo ou do adjetivo. E daí a necessidade de eu saber isso e olhar o substantivo onde ele está. Porque você vai estudar isso com outros professores exatamente na concordância nominal. Nós já estamos falando de concordância nominal aqui, falando de classe gramatical. Você pode comprar um livro de concordância nominal para você, tá? Pode comprar um livro de concordância nominal e estudar lá as muitas regras que existem lá. Ou, seja esperto, entenda isso daqui, ó. Venha comigo. Faça o que eu estou dizendo aqui, ó. Veja as palavras que se ligam a substantivo. Aprenda a identificar o substantivo. Vejam como essas palavras estão se juntando. Por quê? Qualquer autor que vai escrever um texto, ele vai juntar as palavras. E quem entende, quem tem o entendimento desse relacionamento que ocorre entre as palavras, consegue entender o que qualquer autor diz, independentemente do tipo que escreve, porque você tem o poder da coesão, você tem o poder das relações, você tem o poder da sintaxe, você tem o poder da semântica, você entende como as palavras se relacionam, por isso que você vai entender qualquer autor. Muitas vezes não sabe como as palavras se relacionam, não sabe identificar certos termos da oração, acaba não conseguindo entender uma afirmativa num texto, o que ela quer dizer. Nós vamos ver tudo isso na sequência, por enquanto eu gravo isso daqui. Tá? Substantivo é o cara porque ele atrai um grupo de palavras e essas palavras que se ligam a ele devem concordar com ele em número e gênero. Primeiro, eu tenho o núcleo substantivo, então. E se liga ao núcleo substantivo quem? O artigo. Né? Além do artigo, quem mais se liga ao núcleo substantivo? O pronome, o numeral, o adjetivo e a locução adjetiva. A locução adjetiva é uma expressão, né, que se monta com mais de uma classe gramatical. E tem que ter no mínimo o quê? Tem que ter no mínimo um substantivo e uma preposição para que exista a locução adjetiva, certo? E se eu tiver dificuldade para entendê-la, ou para destacá-la como locução adjetiva, é só observar se ela está indicando uma ação ou se ela está indicando posse com relação ao substantivo que ela estiver ligada. Se indicar posse ou ação, eu tenho mais do que a confirmação de que é uma locução adjetiva. Então, meus caros concurseiros do Aprova Concursos, meus caros futuros auditores fiscais do trabalho, estamos finalizando a nossa aula, mas antes disso eu quero chamar a sua atenção. Vá lá ao site do Aprova Concurso, procure o banco de questões e comece a praticar um pouquinho, porque o nosso cérebro precisa entender e aprender, e ele só aprende com repetições e com exercícios, certo? Bons estudos para você e até a nossa próxima aula. Um abraço!